Olá, meu nome é Paula Alves Neto, a gente é da Minas Colosso Turismo e Produção Cultural, uma empresa especializada na prestação de serviços, de consultoria, na elaboração de pesquisas, de dossiês, do patrimônio cultural, nossos registros históricos e culturais e também do turismo, com consultoria especializada no planejamento municipal do turismo e desenvolvimento de roteiros também que agreguem valor à sociedade, principalmente no ramo dos roteiros socioculturais, visitação a patrimônios e contemplando também as manifestações e expressões culturais e artísticas das comunidades locais e regionais que geram valor e agregam valor também à nossa identidade local, regional, distribuída aí entre os nossos munícipes e visitantes. Então, a Minas Colosso está fazendo parte da Semana Mundial do Brincar, muito felizes por estar fazendo parte, porque a brincadeira ela nos remete à nossa origem, à nossa concepção de ser humano e o desenvolvimento da nossa humanidade, da nossa formação humanitária. Então, a brincadeira inicialmente era vista apenas no campo da recreação, então tinha uma certa censura, e depois do Renascimento, principalmente a partir de 1789, com a Revolução Francesa, que deixou de ter esse olhar censurado da brincadeira e das atividades espontâneas das crianças, onde a brincadeira já começou a ser vista de uma outra forma, englobando o campo do desenvolvimento da inteligência, do desenvolvimento humano, e a importância da criança, da natureza e da atividade espontânea, de gestos, de brincadeiras, do próprio desenvolvimento mesmo desse ser humano junto à nossa comunidade. Então a gente tem os primeiros registros, aí a gente já viu pesquisas arqueológicas e pinturas rupestres, principalmente na Grécia e na Roma, com brinquedos, por exemplo, como o peão contemporâneo, a partir do século IX também a gente tem registros, indícios das primeiras bonecas que foram encontradas em túmulos, e também nas ruínas incas do Peru foram encontrados muitos brinquedos infantis. Isso acontece também com as cantigas de roda, com indícios da era do círculo mágico, onde as pessoas se reuniam para celebrar datas importantes da comunidade. E as pessoas se reuniam nesse formato de círculo, onde todos eram iguais, sem uma liderança, e as pessoas se expressavam através da dança, do canto, dessa forma, em círculo, expressando suas emoções, seus desejos e os princípios daquela celebração importante para toda a comunidade. No Brasil, a gente vê com grande importância a transmissão através da oralidade, A gente tem, inclusive, uma recriação na Casa Grande Senzala, de 1933, que essas influências vieram principalmente através da oralidade das comunidades portuguesa, africana e indígena, no desenvolvimento das nossas atividades lúdicas, da nossa brasileiralidade. Então a gente tem, principalmente através dos mitos, que tem como primordial a função de explicar as coisas, a origem das coisas, as lendas também, que já deixam essa função primordial de explicar a origem das coisas um pouco de lado, já aderindo a personagens fantásticos, uma coisa mais lúdica e desenvolvimento desses personagens junto às crianças. Então a gente tem essas três culturas bem marcadas no desenvolvimento da nossa brasileiralidade. Aí, nessa pesquisa também pela identidade brasileira, desse olhar de apropriação, de carinho, a gente tem também Mário de Andrade, que fez uma expedição de descoberta ao Brasil, desbravado o Brasil turisticamente, mas com outro olhar. Essa descoberta do Brasil, na verdade, foi uma redescoberta do Brasil. O que nos gerava identidade, o que nos apropriava de nós mesmos. E a oralidade, com o passar do tempo, ela ainda sempre será muito importante. A maior parte dessas transmissões que a gente faz de geração em geração, elas são feitas por meio da oralidade,
Por isso que a gente diz também, quando a gente pede um velhinho, a gente pede uma biblioteca, né? Porque são esses contos, né, dessas pessoas mais velhas da nossa comunidade que também integram esses mais jovens dentro daquele contexto que foi importante, né? E que será importante. E essa transmissão de geração em geração, de avós para os filhos, dos filhos para os filhos, e essa cadeia, né, de antepassados e de transmissão das gerações é que não deixa a nossa identidade se perder. De acordo com Fernando Pessoa, grande é a poesia, a bondade e a dança. Mas o melhor que nós temos no mundo são as nossas crianças. Então a gente herda um valor cultural dentro da nossa sociabilidade e o conjunto dos nossos valores, das nossas ações, das nossas práticas, eles são algo que a gente herda dentro do nosso contexto social. Então muitas vezes a gente tem a nossa própria comunidade ou a gente mesmo, nossa própria cultura como centro. Isso é ruim, né? O que a gente chama de etnocentrismo. Então, para que a gente entenda outras realidades e que a gente se aproxime de grupos sociais que aparentemente não têm uma intimidade com o nosso contexto social, mas que na verdade eles fazem parte da nossa cultura e da nossa própria identidade, a gente precisa deixar de lado alguns preconceitos ou algumas práticas que a gente não valorize outras comunidades e outra forma de estar no mundo. Porque essa herança cultural, ela condiciona a nossa forma de ver o mundo. E tão importante quanto entrar em contato com outras culturas e com outros grupos sociais é também relativizar essa cultura. O que é relativizar? É a gente olhar para aquela comunidade, para aquela forma de viver, para aquela forma de participar do mundo, sob a ótica do outro, né? Entendendo suas singularidades, né? Como se deu esses processos nas suas próprias vidas. Então a gente nunca é uma cultura melhor do que a outra, né? São culturas diferentes, né? E isso é a nossa singularidade, nossa identidade cultural, e todas elas fazem parte desse processo sociocultural em que a gente vive. Então a gente entender o outro a partir da perspectiva do outro, né? Do ponto de vista do outro, é uma forma da gente realmente estar aberto a perceber, a compreender e a respeitar outras formas de cultura que não são a nossa forma como a gente veio adquirindo ao longo das nossas gerações, né? São formas distintas, mas que no contexto social elas fazem parte da gente como indivíduos e como comunidade. E esse então é o nosso papel, deixar a herança e deixar o respeito a essa herança que é de todos nós, somos nós, né? Eu sou porque nós somos. Essa é uma filosofia do Ubuntu, né, africana, pela cultura da paz. Mais do que identificar o que eu sou, é identificar o que nós somos, quanto comunidade, quanto um grupo cultural e social. Então aí a gente vai trazer um poema de Fernando Pessoa, onde ele fala que o Tejo é o mais belo rio que corre e que não é na sua aldeia. E que o Tejo, então, não é o mais belo rio, porque não é o rio que corre na sua aldeia. Né? Isso é o que? Gera um sentimento de apropriação, da gente amar, da gente valorizar e da gente respeitar nossas referências culturais e o que envolve a nossa comunidade, o que tem uma significância dentro da gente. O que a gente não compreende, a gente não entende, a gente não ama e a gente não respeita. Então é necessário que a gente conheça nossa história e que a gente se aproprie, né, das coisas como parte de nós mesmos, porque é isso que gera um valor conjunto de comunidade e que vai criar nossas crianças para um futuro onde elas mantenham viva a nossa identidade cultural, valorizando, né, e amando mesmo as coisas que pertencem à nossa comunidade. E isso começa dentro da nossa casa, né? Nossas crianças reconhecendo e valorizando objetos e coisas
que fazem parte da construção da sua história dentro da sua casa. Então, como por exemplo, a gente pode citar o filme O Náufrago, né? Onde ele tem aquela bola de vôlei, ele cria um personagem porque ele está sozinho, então ele dialoga, na verdade é um monólogo, né? Mas que ele tem com aquele personagem. E as crianças têm essa capacidade, né? As lendas, os mitos, eles criam já um personagem. E as crianças também vão criando personagens como esse, por exemplo, que era uma bola, né? Ou o que teve na Rede Globo, o Big Brother, o Bambam. O Bambam, ele criou a Maria Eugênia, que era um personagem feito com materiais da casa, vassoura, lata, né? Então, isso são criações de personagem que apropriam nossos diálogos, né? Ou monólogos, mas que a criança conversa com aquele personagem, ela cria histórias, né? Ela se interpreta e ela começa a desenvolver esse processo de relação com o mundo, né? E em relação ao patrimônio, né? Que o patrimônio, aqui a gente diz assim, é uma herança cultural, né? A nossa sociedade, antes de tudo, cultural. Então, são heranças de sonhos, de lutas, de formas de expressão, do nosso alimento, da forma de preparar o nosso alimento, da nossa forma de celebrar, da nossa forma de orar, dos nossos saberes, das nossas formas de fazer, né, dos nossos lugares de memória. Então, tudo isso compreende esse patrimônio que tem um valor, não um valor de preço, mas tem um valor sentimental, um valor para a nossa identidade, para a gente reconhecer quem nós somos. Então, a nossa proposta aqui é justamente essa, né? Que sejam trabalhadas dentro das casas, dentro das escolas, essa apropriação, né? Por exemplo, dentro de casa, eu, por exemplo, tenho uma blusa de tricô que a minha mãe fez para mim quando eu tinha meus 15 anos. E essa blusa de tricô, ela foi muito importante para mim, porque em determinados lugares que eu fui e que eu morei sozinha, quando às vezes eu sentia triste, eu sentia desprotegida, eu colocava aquela blusa. Por quê? Porque ela me remetia uma memória de amor, de cuidado da minha mãe. E é uma blusa que eu guardei para mim. E se eu não pudesse guardar a blusa, talvez eu tivesse guardado um botão daquela blusa. Por quê? Porque ele ia me levar naquele local de memória, aquela memória que eu tive quando minha mãe me deu aquela blusa. E isso a gente pode ter um botão do nosso avô, do paletó do nosso avô, um chapéu do nosso bisavô, alguma coisa que nos remeta a essa lembrança, né? Que a nossa herança, hoje a gente vive num presente, mas um presente recheado dos nossos antepassados, de lutas, de perdas, de sonhos, de alegrias, de tristezas que vieram num passado. E isso vem trazendo, se acumulando nas nossas referências do presente e na construção de um futuro enraizado, que tem a sua memória. Então, a gente descobrir esses pequenos objetos, essas pequenas coisas que nos remetam à memória, né? E que a criança possa se apropriar daquilo como parte de si mesma. Né? Isso aqui faz parte da minha história, né? Isso conta um pouco de mim, da minha família, da minha comunidade. E depois isso sendo levado para outras coisas também, até objetos que a gente usa na nossa casa. Às vezes uma cadeira que a gente tem ali, que tem uma relação familiar, que já veio, né, dos nossos antepassados, onde eles se sentaram ali para celebrar o momento da refeição com a gente, que é um momento sagrado, onde se contam histórias, onde se envolve toda a família e onde se concentra a família naquele ato, né, de comer, compartilhando aquele momento. Então, tudo isso gera uma lembrança. Um bolinho de chuva, que a gente vai fazer esse bolinho de chuva, que é uma receita da vovó, né? E que a gente lembra de ter comido ele quando estava chovendo. A gente tem outros filmes também que abordam isso, que quando o protagonista ele sente o aroma daquela refeição, ele se remete a essa lembrança da sua família. Então, todos os nossos sentidos, né, os nossos 5 sentidos, eles nos remetem a lembranças.
e levar isso para as crianças na hora que a gente está preparando o alimento, na hora que a gente está limpando a casa, ou na hora que a gente está guardando os brinquedos, uma caixinha. Toda referência é uma referência cultural. Tudo que faz parte do nosso lar é uma referência da nossa cultura, da nossa forma de estar no mundo, da nossa forma de recriar a nossa participação no mundo, né? E quando a gente vê, por exemplo, quando a gente leva nossas crianças, ou a gente vê uma apresentação da Folia de Reis, por exemplo, fora do contexto, né, daquele período de dezembro, onde eles fazem as saídas, as cantorias, né, a peregrinação pelas casas. Eles estão fora desse contexto, então a gente pode ter isso como uma releitura, né, tanto para os protagonistas da recriação daquele patrimônio, que é a Folia de Reis, como também para aquele que está recebendo essa apresentação, né? Então isso é uma releitura, por quê? Porque está fora do contexto. Muitas vezes a gente vê como uma apresentação artística, mas aquilo tem uma simbologia, um simbologismo para a comunidade que vai além da questão da apresentação artística, né? Existe um significado para cada coisa que está naquela composição, né? Tem uma composição de dança, uma composição de oralidade, né? Nos cânticos que são entoados, de gestos, da bandeira, das artes visuais, da vestimenta, da máscara, da confecção daquela bandeira, da forma como é feita a peregrinação, da composição dos instrumentos. Então, tudo tem uma simbologia, né? Primordialmente, não foi feita a Folia de Reis como uma apresentação artística. Ela tem um significado social muito maior e cultural, mas ali ela está cumprindo aquela função de releitura de um patrimônio. Capoeira, né, patrimônio mundial, a capoeira ela precisa ser valorizada, os instrumentos, a forma como é feito, né, o gingado, a dança, os movimentos, os cânticos também, os instrumentos, o berimbau. Então, tudo é repleto de significado. Quando ele vem para a comunidade para se apresentar, que você vê ali como uma apresentação artística, aquilo cumpre uma função social e cultural muito além daquela apresentação artística, né? Ela tem uma função muito maior do que exatamente aquela apresentação. Nossa orquestra de violeiros, nosso artesanato, por exemplo, né? Que tem aquela coisa, é arte ou não é arte. O artesanato, ele é arte, ele é uma obra de arte, ele é feito pelas mãos, ele é feito com a nossa matéria-prima, é onde se utiliza a criatividade, é um objeto artístico que vai ser vendido, né? Que ele é replicado, ele tem suas réplicas idênticas ou quase idênticas, mas ele não deixa de ser um objeto de arte, um objeto impregnado da identidade daquele artesão, daquele artista que está desenvolvendo aquela obra. Então, tudo tem um significado e ele deve ser ressignificado perante a nossa comunidade. Outra proposta que a gente vai trazer aqui também, o ano passado a gente teve a grande alegria de fazer o registro da confecção dos tapetes de Corpus Christi no município de Itanhandu. E o tapete de Corpus Christi é uma forma de expressão artística, né? Com um vínculo religioso, como a maioria das nossas manifestações culturais católicas, né? Então a gente tem aí, aqui em São Lourenço, a gente tem a nossa peregrinação da Inha Chica, né? Com vínculo religioso, a gente tem a própria Folia de Reis, a gente tem a festa de agosto, que é a festa do nosso padroeiro, né? São Lourenço, a gente tem o Corpus Christi, a confecção dos tapetes. Ano passado a gente teve o primeiro concurso da recriação dos tapetes de Corpus Christi. Por quê? Porque a gente queria trazer aquelas pessoas, aquele artista que não aparece, aquele artista anônimo, né? Que vai na madrugada confeccionar esses tapetes. E são mais de 400 pessoas que fazem isso, né? E também trazer essa apropriação de quais são os materiais que são utilizados na confecção do tapete. Então a gente já está quase chegando no Corpus Christi, a gente está com essa pandemia, né, com essa situação no mundo todo, onde a gente deve se resguardar, e mais do que nunca, onde é necessário que a gente tenha amor por nossa vida e pela vida do nosso próximo,
onde o nosso próximo são todas as outras pessoas, né? E por amor a gente deve, né, fazer esse trabalho de ficar em casa o máximo que a gente puder, porque isso é uma questão de vida, né? Nunca a gente precisou tanto um do outro. Enquanto um não tiver paz, nenhum de nós teremos. Nós somos um coletivo, né? Nós estamos todos juntos. Então, dentro desse contexto, onde não está sendo, né, possível a gente levar nossas expressões culturais para as ruas, então o que a gente propõe aqui também é que seja feito um tapete, né, como se fosse um tapete de Corpus Christi nas nossas residências. Pode ser feito no chão, pode ser feito em cima da mesa, né? Quais são os materiais utilizados, né? Você pode riscar o desenho que você quer fazer, como se fosse uma colagem, né? Você risca o desenho num lápis, pode ser em cima de uma folha de papel, e depois você vai colocando, podem ser produtos reciclados, pode ser alguma coisa que você tem aí, né? E depois você vai poder reaproveitar novamente. Então, o que é muito utilizado? Borra de café, casca de ovo, palha de milho, de arroz, o próprio arroz, né? O próprio milho, ervilha, o que você tiver em casa para você experimentar fazer, né? Pode ser uma coisa simples, mas a gente tem certeza que as crianças vão adorar e ao mesmo tempo a gente vai estar apropriando a nossa família, nossas crianças, dessa confecção dos tapetes de Corpus Christi que existe há tanto tempo e que ela é feita em todas as cidades. Hoje, em Itaindu, é um patrimônio material reconhecido e a gente vai estar abordando também a utilização de materiais recicláveis, de materiais que estariam indo para o lixo, né? E numa outra oportunidade a gente vai confeccionar um tapete juntos também e a gente vai trazer aqui para vocês. Muito obrigada!